E aí, bora discutir as regras do jogo? Oi, eu sou Gi Morales do Gênero Fluido BR e hoje eu vou falar sobre o capitalismo. Todo jogo tem suas regras, né? Quando a gente vai jogar, a gente não se preocupa muito em questionar quem é que criou essas regras ou por que elas existem. O importante mesmo é decorar o objetivo, o que pode ou não fazer e sair jogando. Afinal, a sensação é que não temos poder para mudar as regras do jogo, não é mesmo? Mas e se essas regras beneficiarem alguns jogadores e prejudicarem outros? Vamos aqui pensar em um jogo que quem ganha é quem acaba com mais cartas. O seu amigo vai começar com 20 cartas. Você vai começar com 10 cartas. E uma terceira pessoa só vai ter uma carta. E em todas as rodadas, vocês vão ter que dar parte das cartas obtidas para o jogador que começou com mais cartas. Te parece justo? Você falaria alguma coisa sobre? E se quem começasse com só uma carta fosse você? Quando já conhecemos as regras de um jogo, temos facilidade em aceitar. Temos a sensação de que sempre foi assim e sempre será. E durante o jogo, quando começamos a ganhar mais cartas e estamos indo bem, acreditamos que é porque somos mais espertos, porque nos dedicamos àquela partida. Então, merecemos a vitória. E tão fácil assim, nos esquecemos com quantas cartas começamos esse jogo. E com as partidas já rolando, parece impossível parar o jogo para discutir as regras. Mas aí é que está. Se não discutirmos as regras, o jogo nunca vai mudar. E é assim que funciona a nossa sociedade hoje. Se você é um homem, branco, rico, com poder, heterossexual, cisgênero, você vai começar o jogo com muitas cartas. E essas camadas de preconceito que temos hoje definem com quantas cartas vamos jogar. Algumas pessoas se encontram em um meio termo. Não começam nem com o maior número de cartas e nem com o menor número de cartas. E justamente por terem uma posição de mais prestígio do que outros, existe essa crença de que se jogarmos conforme as regras, ainda podemos ganhar. E temos inclusive a mania de romantizar a pobreza como empreendedorismo. A pessoa negra, trans, periférica, que encara o preconceito diariamente, que para trabalhar com delivery precisou comprar uma moto parcelada em 24 vezes com juros que daria para comprar 2 motos, que não tem direitos trabalhistas e ainda precisa arcar com impostos, gasolina, entre outros, é o exemplo de um jogador que começou em desvantagem e ainda precisa dar parte das cartas obtidas para o jogador que começou com mais cartas. A mulher heterossexual de classe média muitas vezes também não consegue perceber que começou em desvantagem nesse jogo, porque teve 10 cartas e não só uma. Ou até percebe, mas não pense em se unir com os outros jogadores para discutir as regras do jogo, pois se visualiza em uma posição acima. A verdade que não queremos ver é que se os jogadores se unissem, eles poderiam redistribuir as cartas de uma maneira mais justa. Afinal, juntos representamos a maior parte dos jogadores. Mas não nos enxergamos como iguais para nos unirmos. E temos medo de reclamar sobre as regras, pois como penalidade, podem retirar nossas preciosas cartas. Dentro desse sistema, o jogador com a maior desvantagem serve como um lembrete para o jogador de 10 cartas. Uma ameaça para que ele siga as regras e uma forma de engrandecimento para que eles não se unam. E assim seguimos nesse ciclo de medo e injustiça sem mudar as regras. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Bom, você já deve ter ouvido falar que o machismo, a homofobia, o racismo, entre outros problemas, são estruturais, são sistêmicos, não é mesmo? E isso acontece pois o sistema em que vivemos hoje se apropriou do patriarcado e do racismo para construir a sua estrutura. E esse sistema é o capitalismo. Ele tem como base essas desigualdades, criando assim uma força de trabalho mais valorizada e uma desvalorizada. Então, quando criticamos qualquer uma dessas questões sociais, estamos criticando o capitalismo e a forma como ele é estruturado. E aí, pessoal, é só criando consciência de classe e dialogando sobre as regras que a gente vai conseguir pensar em um jogo mais justo. E aí, gostou do vídeo? Então curte, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e se inscreve no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos.